Olá, voltamos aqui com os nossos estudos. Todo dia, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui. Sou Paulo Eduardo e nós temos feito estudos expositivos da Palavra de Deus, estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses agora, no capítulo 2. Começamos no versículo 17, falando sobre homens imitadores de Cristo. Estamos olhando sobre Timóteo. Paulo usa alguns versículos aqui para falar de Timóteo. Tanta coisa importante aqui observando, não é? Nós falamos no nosso último estudo, Timóteo como um homem que cuidava dos interesses de Cristo, que sabia olhar a sua vida na perspectiva correta, não é? Buscar primeiro o interesse de Cristo e não o seu sucesso, fama, não é? E o Senhor acrescenta as demais coisas. Nós falamos que tem muita gente invertendo os valores aí e não são plenamente felizes. Nós falamos também de Timóteo como um homem que cuida dos interesses dos outros primeiro, né, antes dos seus interesses. Não está buscando fama, não está buscando dinheiro, está buscando a edificação da igreja. Nós falamos de Timóteo, um homem singular, um homem único. Falamos um pouquinho da descrição de Timóteo, né, desde a sua conversão. Estamos aí há alguns dias já estudando isso. E hoje eu quero avançar um pouco mais e terminar aqui a fala sobre Timóteo. Timóteo tinha um caráter aprovado. Versículo 22 diz assim: E conheceis o seu caráter provado por servir o Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Timóteo tinha um caráter provado e aprovado, não é? Toda a sua história. Timóteo desfrutava de um bom testemunho antes mesmo de ser missionário. No capítulo 16, versículos de 1 a 2, Paulo fala isso. E agora, quando Paulo está nessa ocasião para passar o bastão como continuador da sua obra, dá testemunho de que ele continua tendo um caráter provado. Nós lemos aqui. Como é bonito, não é? Olhar Paulo podendo apontar para Timóteo e dizendo ele tem um caráter provado, né? É um homem de caráter. É lamentável que muitos líderes religiosos que são grandes em fama são anões no quesito caráter. É lamentável ver como tem homens hoje famosos, você conhece muitos por aí, falam bem, são eloquentes, até conhecedores das Escrituras, mas quando se trata de caráter, são corruptos, são pecadores das coisas mais horríveis que você possa imaginar, não é? São homens adúlteros, enganadores, são pessoas que vivem na corrupção. É triste isso, é lamentável isso, mas é realidade. Quantos homens hoje no seu caráter não pode ser dito, como Paulo dizia de Timóteo aqui, é um homem provado no seu caráter. Irmãos, a gente precisa analisar isso aqui e pensar, não é? Nós vivemos uma crise avassaladora de integridade no meio, e eu vou usar essa expressão para você me compreender melhor, no meio evangélico brasileiro, né? Lamentável, grandes nomes no meio evangélico, no meio gospel, envergonham pelo seu caráter, né? Pelas suas condutas. Que o Senhor nos livre de cairmos nesse pecado, nesse erro, que nós possamos ser homens e mulheres, servos do Senhor, que cuidemos do nosso caráter, aquilo que realmente nós somos, aquilo que nós vivemos. Nós precisamos de homens íntegros, provados, que sejam modelo para o rebanho, que tenham um bom testemunho, possamos ser apontados como Timóteo aqui, homens de caráter. Que o Senhor nos dê sabedoria, força, direcionamento e que nós tenhamos convicções no nosso coração para mantermos firmes. E terminando aqui, Timóteo era um homem disposto a servir, né? Versículo 22, tem um caráter provado, mas ele serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. É importante fazer essa nota, Timóteo serviu o Evangelho. Ele serviu ao Evangelho.
Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque Timóteo não serviu a Paulo. Timóteo serviu com Paulo. Ele serviu o Evangelho, mas junto com Paulo. Mas não estava servindo Paulo. Uma relação de pai e filho, como diz aqui. Mas os dois engajados no mesmo projeto. Tem muitos líderes religiosos hoje que se colocam acima dos seus colaboradores. Tem muitos líderes evangélicos hoje, e eu vou usar a expressão, né, e você me compreenda, que tem uma relação não de parceria com os seus irmãos, mas de subserviência. Quanta arrogância nós vemos por parte de muitos líderes religiosos hoje, que se impõem, que querem que os outros estejam servindo de forma subserviente, humilhando essas pessoas, tratando elas como segunda categoria, segundo escalão, líderes arrogantes, prepotentes. A gente fica chocado, entristecido com isso. E quantos irmãos, homens e mulheres, honestos, sinceros diante de Deus, sofrendo nas mãos de tais líderes, de tais homens que se dizem homens de Deus, mas tratam os outros como segunda categoria. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo, estamos no mesmo patamar. Eu costumo dizer sempre na igreja onde nós congregamos, não existe ninguém maior ou melhor do que ninguém lá dentro. Lá nós somos todos irmãos em Cristo, trabalhando com o mesmo propósito, cada um com dons, com responsabilidades distintas que o Senhor colocou, mas ali dentro não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém. E a gente encontra por aí quantos líderes menosprezando, humilhando, subjugando os irmãos como se estivessem acima dos demais. O exemplo de Paulo com Timóteo deve nos fazer pensar nesse relacionamento. Paulo fala, ele serviu o Evangelho comigo, ele não está me servindo. Ele não está aqui por causa que eu sou maior do que ele ou melhor do que ele. Não, nós servimos juntos. Um relacionamento de pai com filho, numa questão de amor, de respeito, de cuidado, de zelo. Que o Senhor Deus possa nos ajudar e que você não venha cair nas mãos de tais líderes enganadores, pessoas que só querem aproveitar. Procure pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus, que prezam a sã doutrina, que se entenda a posição nossa dentro da igreja, todos servos do Senhor, buscando a edificação da igreja e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar novamente aqui no canal Minuto Missionário. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre Timóteo nos próximos estudos. Então a gente para por aqui um pouquinho, mas depois a gente vai voltar falando sobre Timóteo ainda, tá bom? Não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe um comentário, deixe o seu joinha, se eu gostei, se eu não gostei também, né? E compartilhe esses estudos. Espero você no próximo encontro, a gente volta, tá bom? Espero você lá. Deus te abençoe.